Ai, 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 começou. E vamos. Boa tarde, só um teste aqui. Vocês me respondam aí no chat
Se conseguem me escutar, tá ok? Só um instante enquanto entra mais pessoas para a gente começar a nossa aula. Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Pois bem, vamos aqui dar início à nossa aula de hoje. Como havíamos agendado para as 17 horas. Lembrando que a gente tinha tentado fazer aula na quinta-feira, mas infelizmente houve um problema técnico que não foi possível fazer a aula de jeito nenhum. Já tentei gravar, mas também deu outra situação. Enfim, a aula não era para ser naquele dia. E nós vamos hoje trabalhar sendo objetivo, sem enrolação, vamos para a aula. Nós vamos trabalhar sobre gêneros textuais. Lembrando que na aula anterior, quem assistiu a aula anterior, viu que nós trabalhamos a tipologia textual e agora vamos entender a diferença entre tipologia e gênero textual.
Só dá um ok se vocês realmente estão me ouvindo, tá tudo ok. Dê só um ok aí, galera. Aí no chat. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Pronto, vamos lá. Vamos dar continuidade, vamos aqui à nossa aula. Tipologia textual e gênero textual. Qual a diferença entre os dois? Vamos entender aqui que é tipologia. Nós vimos tipologia, os tipos textuais. Nós vimos na última aula que tem 5 tipos de texto. O texto ele é classificado quanto à sua estrutura. Tipologia refere-se a categorias básicas de texto que se baseiam em características estruturais. Então, vamos entender que nós temos as características estruturais que vão definir o tipo em sua finalidade comunicativa. A estrutura do texto ela vai classificar quanto a sua tipologia e fica narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva e injuntiva. Só fazendo um rápido feedback sobre cada um. Qual é o propósito do narrador? O propósito do narrador é contar fatos. Como nós vimos, contar fatos, contar uma história. Característica de uma narração, a estrutura de uma narração. Ela vai ter verbos no pretérito perfeito, no passado. Vai ter decorrência do tempo, ou seja, uma cronologia, fatos após fatos. E a intenção do autor é contar um fato. Então, a tipologia textual, a estrutura do texto é essa. Já na descritiva, a descritiva, como se fala, é um retrato falado, um retrato escrito. Ela não tem decorrência de tempo, ou seja, não há uma cronologia. Os fatos, eles são identificados através do verbo do pretérito imperfeito. A predominância dos verbos está no pretérito imperfeito. E ali vai fazer com que o leitor ele tenha o entendimento, ele possa visualizar através da leitura a cena, a pessoa, o fato a que o autor está descrevendo. Então, na descrição, ele tem como objetivo descrever cenas, descrever objetos, descrever pessoas, descrever fatos. Então, assim, ele tem o objetivo de passar uma real descrição, fazer um retrato em forma de texto. Fazer um retrato em forma de texto. Já na dissertação, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de um texto dissertativo? O texto dissertativo ele tem por caráter de fazer com que o leitor ele possa, através de fatos e argumentos, entender sobre a opinião daquele autor. Então, ele tem qual é o objetivo do autor numa dissertação? Debater um ponto de vista que ele tem. E através de argumentos, ele vai fazer com que o leitor possa ter a mesma opinião dele, porque ele tem como objetivo debater esse ponto de vista, defender um ponto de vista. Então, assim, defender uma tese ou um ponto de vista. Ou seja, argumentar. Já na expositiva, o que é um texto expositivo? Qual é o objetivo do autor? Qual é a intenção do autor num texto expositivo? A intenção do autor no texto expositivo é informar. Ele tem como intenção informar. E aí essas informações, elas são informações objetivas. Informações por meio de fatos, por meio de dados, por meio de relatos. Então, o objetivo do autor num texto expositivo é informar. E, por último, o texto injuntivo. O texto injuntivo é o texto que, assim, o tipo textual que a gente escuta falar menos, mas ele é muito comum, que é o texto que orienta. Então, qual é a intenção do autor num texto injuntivo? Orientar. Então, ele tem como orientar, instruir. Porque o texto injuntivo é aquele texto que dá normas, que faz com que orienta.
E aí, quais são as características de um texto injuntivo? Ele vai sempre ter o verbo no imperativo, faça isso, desmonte aquilo, siga a etapa tal. Então, assim, é um texto que tem uma cronologia, porque ele vai narrando, ele vai informando uma ação pós outra ação. Então, aqui, a intenção do autor nesse texto é instruir. Então, assim, resumindo, para você identificar a tipologia textual, você busque saber qual é a intenção do autor dentro daquele texto. Quais são elementos que formam essa estrutura. Na narrativa, a gente fala de... tem presença de personagem, tem falas desses personagens, tem um narrador. Então, assim, nesse caso, a gente tem uma narração. Se um texto que ele tem uma característica com o objetivo de informar e lá está tendo um relato de fatos ou sobre uma notícia sobre a economia do país, esse texto é um texto expositivo. Então, assim, tipologia a gente identifica pela a intenção do autor. E gênero, o que é gênero? Gênero é o seguinte, gênero textual refere-se a diversas formas como esse texto é apresentado, ou seja, é a formatação, é a maneira como o texto ele é apresentado. Vou aqui dar para vocês uma opinião, uma sugestão. Aliás, um exemplo. Estava falando aqui sobre texto injuntivo. No texto injuntivo, qual é o objetivo do autor? Instruir, informar. Vamos dar aqui um exemplo desse texto. Quebre 3 ovos. Coloque numa tigela, bata esses ovos até ficar em clara e neve. Então, assim, eu estou falando de uma receita. Receita é o formato do texto que é injuntivo. Por que ele é injuntivo? Porque ele orienta como fazer uma comida, um alimento. Agora sim, outro texto. Vamos aqui. Tome a medicação a cada 3 horas. Após 30 minutos, não ingira nenhum alimento. Que é esse texto aqui? É uma receita. Então, estou falando aqui de textos que orientam, mas eu estou falando, já dei um exemplo de uma receita médica e receita culinária. Estou falando aqui de 2 gêneros textuais. Agora, se eu pegar o mesmo tipo de texto, um texto injuntivo, um manual de instruções. Manual de instruções de uma TV. Você comprou uma TV nova e aí você vai ler o manual de instruções. Lá, como já diz, tem várias instruções a respeito da TV. Como sintonizar os canais de TV. Como baixar os aplicativos. E lá vai instruir como fazer isso. Então, esse tipo de texto, esse formato de texto, não tipo é o texto injuntivo, mas o formato que o texto injuntivo aqui aparece de diferentes maneiras é o que a gente chama de gênero. Então, assim, gêneros textuais, eles têm características específicas e cada tipo tem seus gêneros. Um determinado gênero pode pertencer a mais de um tipo, dependendo do objetivo desse texto. Mas vamos entender, só mais uma vez, tipologia textual é o que o autor tem intenção de informar com suas características, formando assim as características estruturais do texto. E gênero é o formato que determinado texto aparece. Ele pode ser uma carta, pode ser uma notícia, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma receita, um relatório, entre outros. Então nós vamos ver agora, o que nós vamos ver aqui, dentro de cada tipo textual, quais são os seus gêneros que nós podemos exemplificar. Tudo bem? Respondendo aqui a Márcia. Gente, é o seguinte, eu tô na aula e eu não fico o tempo todo no chat. Mas Márcia Vasconcelos, boa tarde, Márcia. A aula vai ficar gravada? Vai sim. Eu vou deixar a aula gravada. E eu peço a vocês que qualquer, assim, se tiver com dúvida,
Se tiver com alguma... Quer que eu repita alguma coisa? Deixa aí no chat, porque de vez em quando eu posso voltar aqui. Porque eu fico aqui na tela, escrevendo aqui, e eu não visualizo a transmissão. Só que nesse momento aqui que eu não estou explicando aqui, eu voltei aqui para ver o chat, se tem alguma informação, se tem alguma pergunta. Então, assim, se vocês fizeram alguma pergunta, eu posso não responder no momento, mas durante a aula a gente vai fazer isso, ok? Vamos lá, vamos seguir, vamos prosseguir. Vamos agora ver os gêneros pertencentes a cada tipo textual. Vamos falar do gênero do tipo narrativo. Qual é o tipo narrativo? Qual é a intenção do tipo narrativo? Contar uma história. Relatar fatos. Esse é o objetivo da narração, né? Então, quais textos que contam história, que narram fatos? Vamos aqui. Nós temos o conto. Vou dar aqui a cor. Nós temos aqui o conto. Conta um texto curto e conciso que narra uma história com poucos personagens e um enredo simples. Temos o romance, que já é um outro formato de texto. O romance, ele já é uma narrativa mais longa e complexa, geralmente dividido em capítulos, com múltiplos personagens, tramas paralelas. Então esse é um romance. A crônica é outro texto também narrativo. A crônica é um texto curto que narra acontecimentos do cotidiano, muitas vezes com um toque especial, toque pessoal e humorístico. Esses são gêneros que nós podemos ver dentro de um texto de tipologia narrativa. Temos também a fábula, que é uma fábula. Fábula é um texto curto que tem, geralmente, é uma narrativa curta, que tem geralmente animais como personagens e, interessante, que sempre vai transmitir uma lição de moral. Também é uma narrativa, é um tipo, aliás, é um gênero que pertence ao tipo narrativa. Eu espero que vocês estejam compreendendo, mas vou mais uma vez reforçar sobre isso. O tipo de texto é aquela intenção que o autor tem. Aquele texto cuja intenção que o autor tem, ele vai classificar o tipo de texto. Sendo que dentro desse tipo há diversos formatos de texto que fazem aquele mesmo propósito. Nós estamos vendo aqui diversos formatos de texto que têm o propósito de quê? De contar uma história, de relatar fatos. Estamos vendo fábula, lenda, conto. Estamos aqui a lenda, uma história transmitida pela tradição oral, que mistura fatos históricos e elementos fantásticos. Temos a novela. Não é a novela da TV, claro, a novela da TV é uma narrativa. Mas novela é um gênero textual. É um texto narrativo que é mais longo que o conto e mais curto do que a narrativa. Aliás, do que o romance. E no foco da novela, ela tem um enredo central. Ela centraliza dentro de um único enredo. Então aqui nós estamos vendo alguns exemplos de gêneros pertencentes ao tipo narrativo. Existem outros que podem ter esse sentido. Então, assim, quando um texto ele tem a intenção de contar uma história, ele pertence a uma narração, a um tipo narrativo. Dependendo da maneira como esse texto é contado, como é que ele está mostrado, ele vai ter sua classificação em gênero. Uma piada é um gênero narrativo, às vezes. Se é uma piada que conta uma história, que ela vai gerar um efeito humorístico, é um gênero narrativo. Um gênero... Aliás, desculpa, gênero narrativo não. Piada é o gênero que pertence ao tipo narrativo. Vamos prosseguir? Vamos agora falar de outro texto, de outra tipologia. Nós vimos os textos que pertencem, os gêneros textuais que pertencem à narração. Agora, vamos ver a outra tipologia, a descrição. Qual é o objetivo da descrição? Qual a intenção do autor quando ele coloca um texto descritivo?
descrever, como já fala, descrever, retratar algo. Pode ser uma cena, pode ser pessoas, pode ser paisagens. Enfim, tudo aquilo que quando eu quero mostrar para alguém, relatar detalhadamente algo, eu estou descrevendo. Então, essa descrição ela pode aparecer em diversos formatos. Ela pode aparecer no formato de texto retrato. Existe o formato, o gênero chamado retrato. Não é a fotografia em si, é um texto que é um texto descritivo que detalha as características físicas e psicológicas da pessoa, seja real ou fictícia. Então, quando estou descrevendo uma pessoa, o texto que descreve uma pessoa ele é chamado, o gênero é retrato, que pertence ao tipo descritivo. Laudo técnico. O que é o laudo técnico? É um texto descritivo também, que ele é um documento que descreve de forma bem detalhada as características ou condições de um objeto. Por exemplo, você levou o teu computador para um concerto. A empresa ela emite um laudo técnico das condições do computador. Então, assim, ela vai relatar detalhadamente quais são as condições ou então o problema daquele computador. Então, isso é um laudo técnico. Ele é bem detalhado, descreve de forma bem detalhada para que a pessoa que for ler, entender, compreender, visualizar aquelas informações. Então, assim, pode ser um equipamento, pode ser um fenômeno que é frequentemente utilizado em contextos profissionais e científicos, o laudo técnico. Temos também a reportagem descritiva. O que é uma reportagem descritiva? É um tipo de reportagem que, além de informar, dedica-se a escrever de forma vívida ambientes, pessoas ou eventos, criando uma imagem clara para o leitor. Aí você pode perguntar, professor, você falou na aula anterior que reportagem é um texto expositivo. Sim, ele é um texto expositivo, mas vamos atentar a uma coisa, muito importante essa informação que eu vou passar para vocês aqui agora. Em questões de concurso, temos que entender isso aqui, ó. Predominância. Às vezes, uma casca de banana que os concursos, as bancas gostam de soltar para poder pegar você, às vezes, desprevenido. A predominância de elementos que estão contidos no texto. Então, assim, se numa reportagem ela predomina, ela tem como intenção, o autor ali está mais com intenção de descrever do que relatar um fato, esse texto é um texto descritivo. Se houver uma pergunta, vamos lá, tem uma reportagem, um texto é uma reportagem, e aí ele está descrevendo lá um ambiente que vai acontecer um determinado evento. Então, assim, aí vem lá a pergunta, qual a tipologia textual da reportagem acima? Ah, é reportagem, tipologia, aí a pessoa vai e marca expositiva. Mas não se atentou que a predominância dentro do texto são de elementos que caracterizam uma descrição. Então, nós temos que ver a predominância. No texto pode aparecer, às vezes, elementos de uma narrativa, pode aparecer elementos de um texto expositivo, mas o que é que está predominando? Nesse caso, a reportagem descritiva, o que predomina é a descrição. São os elementos que caracterizam a descrição. Então, reportagem descritiva é um gênero textual pertencente à tipologia do texto descritivo. Passando aqui, continuando ainda a falar sobre texto descritivo, nós podemos ter um relato de viagem. Esse relato de viagem é quando se atenta também, assim como naquela reportagem descritiva que eu falei há pouco, um relato de viagem pode ser um diário, né, de bordo, um diário de informação, em que posso contar como foi o meu dia, ou também eu posso descrever como foi uma determinada praia que eu passei o meu final de semana. Então, assim,
Se no relato de viagem eu estou descrevendo aquele ambiente, aquele local que eu estive lá, a pousada, por exemplo, é um texto descritivo. Mas o relato de viagem também, ele pode ser a mesma, como se fosse um diário. Eu posso contar fatos que aconteceram ontem, fatos que aconteceram hoje, e assim sucessivamente. Aí, nesse caso, eu estou contando fatos, se é um tempo cronológico, ele pode ser uma narrativa. Então, assim, o mesmo gênero textual que nós estamos aqui falando, que é o relato de viagem, dependendo do seu propósito, pode pertencer a mais de um tipo. Pode ser uma narrativa, ou pode ser uma descrição, né? Isso vai depender da intenção do autor. Mas nós estamos vendo aqui, quando um relato de viagem ele se propõe a descrever um determinado ambiente, um determinado lugar, ele é um texto, é um gênero textual que pertence ao tipo descritivo. Outro gênero textual que também pertence ao descritivo é o inventário. O que é um inventário? O inventário é um gênero textual que descreve itens de uma coleção, listando características detalhadas de cada item, como catálogos de museu, coleção de artes, ou inventários em si próprio. Então, assim, é um gênero textual que pertence ao tipo descritivo. Assim como o relatório descritivo, que é utilizado em contextos acadêmicos ou profissionais para descrever o andamento de um projeto. Descrever. Olha aqui. Predominância. Ele tem que ter a predominância da descrição dentro de um projeto. As características de um experimento ou as condições observadas em uma análise. Isso é muito comum em laboratórios, em testes experimentais, em que a pessoa está fazendo ali uma experiência e vai anotando etapa, descrevendo cada resultado ou cada etapa e está descrevendo ali. Então, assim, esse é chamado de relatório descritivo, que pertence ao tipo descritivo. Ok, pessoal? Nós vimos aqui 2 tipos textuais. Até o momento, nós vimos aqui gêneros que pertencem a cada tipo. E aí vem uma pergunta. O Francisco Gilson, estou voltando aqui aos comentários. O Francisco Gilson pergunta: poema é um texto descritivo? Olha, boa pergunta. Vai depender da intenção, das características que apresenta naquele texto. Nós podemos pegar até uma atividade que tem. Sim, na maioria dos casos ele pode ser um texto descritivo. Mas ele pode ser um narrativo. Vai depender do propósito do autor. Ele está ali colocando. Porque eu não tenho agora de mente aqui algum poema que eu pudesse colocar para vocês. Que quando ele descreve. Pronto, o poema que descreve o sentimento de uma pessoa por outra. Ele é aí um texto descritivo. Agora, um poema que vai contar todo o meu andamento, o meu ato de conquista para uma pessoa. Aí é um texto narrativo. Então, assim, ele vai depender muito do propósito, da estrutura do texto. Como a gente fala, tipologia textual é estrutura. Gênero, como falamos aqui, é o formato. Poema é um gênero textual. Ele pertence a qual tipo textual? Vai depender da sua estrutura. Ok, Francisco Gilson? Então, assim, vamos continuando. Falando sobre agora dissertação. Qual é o objetivo do autor num texto dissertativo? Já falamos que o objetivo, qual é a intenção? Ele tem a intenção de defender uma ideia, um ponto de vista. Defender um ponto de vista. Esta é a intenção do autor. Então, assim, se o autor tem a intenção de defender um ponto de vista, ele vai utilizar alguns elementos cruciais que vai fazer com que esse texto ele se torne dissertativo. Dentre eles, o principal elemento que se utiliza no texto dissertativo é o argumento.
Através de argumentos que eu vou defender o ponto de vista. Eu escrevi aqui e aí eu percebi que a minha imagem ficou por cima. Só mostrar aqui para vocês o que eu escrevi. Tá? Defender um ponto de vista. E então, essa é a intenção do autor. E as características, o elemento principal de um texto dissertativo é a presença de argumentos. Volta aqui a minha imagem. Vamos lá. Quais tipos de texto que defendem uma tese? Defendem uma ideia? Um artigo de opinião. É um exemplo desse texto. Quais eles? Vamos aqui. O que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião é um texto em que o autor expõe e defende a sua opinião sobre um tema atual ou controverso, buscando convencer o leitor do seu ponto de vista. É um texto que tem uma defesa de opinião. Defesa de opinião. Se tem defesa de opinião, tá aqui a intenção do autor. Qual é a intenção do autor? Defender um ponto de vista, opinião, tese. Então, se ele defende uma opinião, ele vai ter argumentos. Então, esse é um formato de texto, porque ele vai tratar de uma opinião, de um relato de um tema controverso ou atual. Ensaio é outro gênero textual que também ele é dissertativo. É um gênero dissertativo mais livre, onde o autor explora um tema em profundidade, combinando argumentação, argumentação que caracteriza a tipologia textual dissertativa, análise e reflexão pessoal, que nesse caso aqui ele vai ter outros elementos, além da argumentação. Tem a reflexão pessoal, tem a análise. Esse formato de texto ele é chamado de ensaio, que pertence ao tipo dissertativo. Editorial é outro tipo de texto dissertativo. Diferente de artigo de opinião, o editorial é um texto jornalístico também. E muitas vezes o artigo de opinião é um texto jornalístico. Mas o editorial ele é sempre realizado por uma equipe de redatores de um determinado jornal, de um veículo de comunicação. Às vezes a Globo, no Jornal Nacional, lança seu editorial. Então, assim, é um texto cuja a opinião está sendo ali defendida através de um ponto de vista e lá são utilizados argumentos. Mas como é um texto apresentado por uma equipe de um jornal, de uma rede, de uma TV, ele é chamado de editorial, tá? Então, assim, a equipe editorial ou veículo de comunicação apresenta uma posição institucional. Ele está apresentando ali na posição do apresentador. Por exemplo, estamos aqui falando do Jornal Nacional quando apresenta um editorial. Não é a posição do William Bonner, é a posição do Grupo Globo em relação a determinado assunto. Então, aqui, ele é um editorial que é um texto dissertativo. Ok? Continuando ainda sobre textos dissertativos, temos o artigo acadêmico, que tanto, às vezes, tira dado de cabeça nas pessoas quando está concluindo lá a sua etapa de formação. É um texto científico que apresenta uma pesquisa e discute metodologias, analisa dados, defende uma tese, olha aqui, defende uma tese ou hipótese com base em argumentos. Estamos aqui falando de elementos que compõem um texto dissertativo. Mas o formato aqui, como ele é um formato de texto acadêmico, ele é chamado de artigo científico, ou seja, o gênero artigo científico. Como também tese ou dissertação. É outro gênero textual que tem como característica, nesse caso aqui, é um trabalho acadêmico, em que o autor defende uma tese ou hipótese com base em uma pesquisa detalhada, argumentação estruturada, normalmente exigidos para a conclusão de cursos de mestrado ou doutorado. Então aqui, é diferente do artigo acadêmico aqui, que é um texto utilizado com maior frequência dentro das universidades, tem metodologias. A tese de dissertação, ela vai acontecer somente no formato, aliás, na finalização de cursos de mestrado ou de doutorado. Defender a tese. Quem é que já defendeu aqui uma tese sabe do que eu estou falando. Discurso.
Sim, o discurso de um político que tenta convencer o seu eleitorado. Nós agora estamos começando o período de campanha eleitoral, né? E vamos escutar muito isso. E ele tenta convencer o seu eleitorado de que o voto naquele político ele deve valer a pena. É um texto dissertativo, porque ele vai utilizar ali de argumentos. Então, assim, às vezes a gente escuta um discurso vazio porque é um discurso que não tem argumentação. Não tem muita base para poder formalizar aquela fala. Mas se for um discurso bem argumentado, ele acaba te convencendo, não é verdade? Então, discurso é um tipo de gênero textual, porque ele é falado, mas antes de ser falado, muitas das vezes ele é escrito. Então, quando escrito, ele é um gênero textual para ser falado em público, onde o autor defende a ideia ou ponto de vista, buscando persuadir a sua audiência. Então, nós vimos aqui o tipo dissertativo e seus textos, os seus gêneros pertencentes ao dissertativo. Agora, vale salientar que eu estou apresentando aqui alguns exemplos. Eu não estou colocando todos os gêneros pertencentes a cada tipo. Depois, o professor falou que o texto dissertativo só tem 6 gêneros textuais. Não, estou colocando aqui alguns exemplos, tá certo? E esses exemplos aqui fazem com que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando. Até porque no final da aula, na parte final da aula, a gente apresenta aquelas questões que nós vamos aqui debater. Nós vamos aqui apresentar alguns exemplos de questão que vão facilitar vocês na hora da resolução de uma questão. E depois quando eu estiver nisso, lá no final dessa aula, a gente vai falar sobre a continuidade do nosso projeto, tá certo? Vou falar um pouco mais sobre a nossa intenção, porque o meu propósito aqui é dar essas aulas e, claro, instruir vocês da melhor maneira para que vocês, quando fizer essa seleção, possam obter o melhor resultado possível. Porque eu acredito que grande parte aqui esteja em sala de aula, trabalhando como professores da rede estadual. E como eu convivo com isso, eu sei o quanto é difícil a pessoa que está naquela ansiedade de saber se no próximo ano vai estar ou não lotado. E eu espero que a maioria de vocês, ou todos vocês, consigam estar lotado e que eu possa ajudar através dessas aulas um pouco na aprovação de vocês. E também vou falar aqui que nós estamos aqui dando aula neste momento de português. Mas até vocês colocam, depois eu vou colocar lá no grupo, que nós vamos também ter aula. Estou só aguardando o edital ser lançado, porque lá vai ter estatísticas ou dados educacionais. E eu vou dar umas aulas sobre isso também, tá ok? Eu vou dar umas aulas sobre isso também. Gilson, obrigado aí pelo feedback aí. Ok? Vamos lá? Vamos continuar? Falando agora sobre texto expositivo. Tipologia textual expositiva. Qual é a tipologia expositiva? É aquela cujo objetivo do autor, cuja intenção do autor é apresentar informações. Apresentar informações. Ok? Então, assim, o objetivo do autor numa tipologia textual, mais uma vez eu estou escrevendo aqui por baixo da minha imagem. Deixa eu apagar aqui para que vocês possam ver. O objetivo do autor aqui, ele é apresentar informação no texto expositivo. Quais textos que são expositivos? Quais textos apresentam informações? Vamos aqui. Uma resenha descritiva. Apesar do nome descritivo, não se apegue a isso, porque ele é um texto que apresenta e descreve características de uma obra. Mas no caso aqui, volto a dizer, onde o que é que está mais presente nesse texto? São informações e não a descrição. Então, assim, o que predomina? Se o que predomina na resenha descritiva for informações, ele é um texto expositivo. Então, assim, mais uma vez chama atenção. Fique atento ao que predomina dentro de um texto. Relatório é outro gênero textual em que é um documento que descreve e explica, ele apresenta resultados de uma investigação, pesquisa ou projeto.
Diferentemente lá de laudo técnico, a gente falou do laudo técnico ele é descritivo, ele vai descrevendo situações ou como se apresenta determinada coisa, ele vai descrevendo. O relatório não, ele vai mostrando informações. Um relatório ele vai conter informações, até porque é um estruto de texto expositivo. O que ele tem? Ele contém muito dados, ele contém outros elementos que vai apresentar fatos. Então, assim, se ele tem esses elementos dentro da estrutura do texto, ele é expositivo, então ele é um texto expositivo. Então, aqui o relatório é um gênero textual expositivo. Verbete de um dicionário, de um enciclopédia, que está ali dando uma definição de uma palavra, o significado de uma palavra. Um texto que explica o significado de termos, conceitos, eventos de forma objetiva e clara, geralmente em formato breve. Verbete. O verbete é um gênero textual. Ele é um gênero textual que pertence à tipologia expositiva, que apresenta ali informações. Então, texto que apresenta informações, ele é expositivo. Outro texto expositivo que a gente vê é o texto didático. Os livros didáticos, que como manuais apresentam conceitos, temas para facilitar o aprendizado, organizando a informação de maneira acessível. Então, assim, ele é um texto expositivo, o texto didático, texto explicativo. Tudo que é explicativo, ele é expositivo, pertence ao texto, ao gênero. Perdão, estou confundindo. O texto didático e todos os textos que apresentam explicações, eles pertencem ao tipo, estou falando do gênero, mas é tipo expositivo. Gênero são os formatos de texto. Falei de texto didático, agora vamos falar de resumo. É outro gênero textual o objetivo ele apresenta um texto sintetizado das principais informações de outro texto maior. Resumo, ele condensa um texto e aí ele vai apresentar informações em relação a um texto maior. Isso na faculdade a gente faz muito, né? Então, assim, é um gênero textual que pertence à tipologia do texto expositivo. Entrevista. A entrevista, ela pode... Aí vamos ver mais uma vez, porque a entrevista, ela pode narrar fatos, como também apresentar informações. Se ela apresentar informações transcritas de forma objetiva, uma entrevista pode expor respostas e opiniões de uma pessoa sobre um tema específico. Então, nesse caso, ele é uma expositiva. Ok? Então, a entrevista é um texto expositivo. Então, vimos aqui os gêneros pertencentes aos textos expositivos. Estou vendo aqui uma pergunta, voltando mais uma vez a uma pergunta. As falácias... Deixa eu ver aqui, porque eu não... Ficou aqui um emojizinho aqui na frente, eu não consigo visualizar direito. As falácias Perdão, Gilson, poderia escrever novamente? Porque eu não entendi a pergunta. É porque eu não estou conseguindo visualizar, porque no meu computador aqui aparece um emoji mesmo na frente no chat, fica o emojizinho mesmo na frente de uma palavra aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Está perguntando as falácias argumentativas e válidas são dissertativas? É essa a pergunta? Por favor, repete a pergunta para mim. Sim, Raila, existe outras resenhas de outro tipo. Sim, nós temos que ver a predominância dentro do que está naquele texto. Como eu já expliquei para vocês, a predominância da intenção, dos elementos que estruturam aquela tipologia é que a gente precisa ficar atento. É isso que vocês precisam desenvolver. Essa habilidade de identificar a predominância para poder identificar a tipologia e o gênero numa questão de concurso. Tá certo? É isso que a gente precisa ver. Nós veremos já em outra, quando a gente estiver aqui nas questões, nós vamos aqui falar sobre isso. Tudo bem? Continuando. As falácias que são argumentos falsos, elas podem ser dissertativas? Sim.
Sim, porque ali a intenção é o quê? Convencer através de uma fala, através de argumentos, mesmo que às vezes é um argumento não válido, mas ele está tentando fazer com que as pessoas acreditem naquela defesa, naquela ideia na qual ele está buscando defender. Só que é um argumento que não é válido, né? Mas é um texto dissertativo. Injuntivo. Injuntivo. Vamos lá. Texto injuntivo. Qual é o objetivo do texto injuntivo? Quando um autor... Professor, faça um curso de português. Ok, estamos aqui nessas aulas e vamos lá. Quem sabe, aí mais adiante a gente pensa na ideia, porque assim, eu tive esse pensamento mesmo de fazer isso, de montar aulas, enfim. Mas o objetivo aqui nesse momento é a gente fazer essa preparação para vocês. Vamos lá. O injuntivo, pessoal, qual é a intenção do autor no texto injuntivo? Que é um texto injuntivo? É aquele que instrui, é aquele que dá instrução. Então, assim, o objetivo do autor é instruir, orientar, dar informações que vão fazer com que as pessoas compreendam. Então, nós vamos ver aqui. Há diversos... lá no início da aula eu falei alguns gêneros textuais que pertencem ao injuntivo. Mas vamos aqui recapitular. Manual de instruções. É um tipo de texto que ele é injuntivo porque ele orienta, ele instrui as pessoas a fazer algo. Então é um documento que fornece instruções detalhadas sobre montar, operar ou utilizar um equipamento ou produto, guiando o usuário passo a passo. Manual de instruções é um texto injuntivo. Outro exemplo de texto injuntivo também que orienta o leitor a fazer algo é a receita culinária. Então a receita, ela é outro tipo de texto injuntivo que ela vai fazer o seguinte: ela detalha, ela orienta o leitor a preparar um prato. Então assim, esse se orienta é um texto injuntivo, detalhando ingredientes necessários de modo de preparo em etapas sequenciais. Outro texto injuntivo, regulamento. Um conjunto de regras e normas que orientam o comportamento de participantes em uma competição, evento, organização, especificando o que deve ou não ser feito. Então, assim, o regulamento de um campeonato de futsal é um texto injuntivo porque ele está dando orientações do que deve ser feito a cada etapa. Tá? Tutorial. A gente escuta muito, vê muito tutorial no YouTube. Eu mesmo faço uso de tutoriais. Para dar esta aula, eu utilizei de recursos tutoriais. Problema técnico que eu tive que era para ter na aula de quinta-feira, recorri ao bom e velho YouTube para poder configurar aqui o drive de transmissão. E então eu recorri a um tutorial. Então o tutorial é um texto que instrui o leitor a realizar uma tarefa ou processo, como instalar software, configurar o dispositivo, realizar uma atividade online. Ele é muito parecido com o manual de instrução, só que o manual de instrução ele vem lá dentro de um livreto, lá dentro da caixa do equipamento. Quando você compra um equipamento, sempre vem um manual de instruções, né? Até um carro, quando você compra, você tem um manual de instrução. Instrução normativa. É outro texto injuntivo. É um documento oficial, instrução normativa, um texto oficial emitido por prefeituras, governos estaduais, enfim. São instituições que instruem esse texto, aliás, que emite esse texto, que orienta procedimentos específicos dentro de uma instituição ou órgão, estabelecendo certas atividades que devem ser conduzidas. Uma instrução normativa são textos que emitem regras internas para instituições. Então, assim, é um documento oficial. Ele tem um poder de instruir sobre regras internas de uma instituição. Prescrição médica ou receita médica. Receita ela vai definir o tipo de remédio. Na verdade, a prescrição é o correto. Prescrição médica. Prescrição médica é um documento no qual o médico instrui o paciente sobre como tomar medicamentos adequados, indicando dose, horário e precauções. Então aqui, gente, nós vimos exemplos de textos que são injuntivos, que têm o objetivo de instruir o leitor
a fazer alguma coisa. Então, assim, edital seria um texto injuntivo? Sim, seria. Seria não. É um texto injuntivo. Então, assim, nós estamos vendo gêneros textuais que pertencem a determinados tipos. Nós estamos vendo aqui todos os 5 tipos textuais e seus gêneros pertencentes. Lembrando que, volto a repetir, um gênero, um determinado gênero, ele pode pertencer a um tipo em um momento, como pode pertencer a outro em outro momento. Depende de quê? Da predominância. Essa palavra aqui ela vai ser essencial em um concurso quando você estiver fazendo interpretação textual. Predominância. Você tem que observar o que predomina com maior frequência dentro do texto. Quais características predominam? Então, as características predominantes é o que vai determinar o que vai ser aquela classificação, ok? Vamos seguir para a gente não se estender muito. Vamos agora exercitar nossa aula. Vimos a aula e vamos agora exercitar. Vamos aqui trabalhar 3 questõezinhas de concurso para a gente finalizar a aula. Estamos aqui falando sobre uma questão do concurso da Prefeitura de São Miguel Arcanjo de São Paulo. E essa questão, ela da Banca Avança São Paulo, e aí de língua portuguesa vamos ver aqui. Relacione os tipos textuais com os gêneros apresentados respectivamente. Nós temos aqui os tipos. Artigo científico. Aliás, nós temos aqui os textos aqui. Artigo científico, reportagem, biografia, receita. Nós estamos vendo aqui gêneros, né? Nós acabamos de ver. São gêneros. Artigo científico é gênero, reportagem é gênero. Qual é a função dentro de um artigo científico? O autor, qual é a função dele? Ele vai apresentar um ponto de vista sobre algo que ele estudou, defendendo aquela ideia por meio de argumentos. Então, se ele faz isso... Vou escrever bem aqui, não estou dizendo aqui a resposta, deixa eu ajeitar aqui para escrever. Se ele faz isso, ele aqui é um texto, se argumenta é o quê? Se argumenta, ele é uma dissertação. Ele é uma dissertação. Reportagem. Qual é o intuito da reportagem? Contar fatos, apresentar dados, trazer informações. Que tipo de texto traz informações, conta fatos, mas assim, apresenta para o público de um modo geral informações, dados? O que nós temos? Um texto expositivo. Biografia. Biografia conta a história de uma pessoa, seja ela famosa. E se vai contar a história de alguém importante, famoso, se ele conta, ele é uma narração. Não é isso? E por último, receita. Acabamos de ver. Receita orienta uma pessoa a fazer algo. Se orienta, ele dá instruções, ou seja, ele é um texto injuntivo. Dentro das alternativas, qual é a que tem a sequência? Tem a dissertação, expositivo, narrativa e injuntivo. Alternativa A. O artigo científico ele é argumentativo. Se é uma dissertação argumentativa, como a gente chama. Uma reportagem é um texto expositivo. Biografia é um texto narrativo. Receita é um texto injuntivo. Compreenderam? Deu para compreender? Portanto, texto, questão, aliás, resposta da questão, alternativa A. Vamos lá. Próximo texto. Vou tirar aqui minha imagem para que não atrapalhe aqui
a leitura. Vou ler aqui para vocês, mas vou... Certa vez, um leão atacou 2 touros, mas eles se uniram para valer, golpearam-no com seus chifres e o impediram de se intrometer entre eles. O leão, contudo, conseguiu ficar a sós com um dos touros e o enganou, comprometendo-se a não atacá-lo caso ele abandonasse o seu companheiro. Porém, tão logo os touros se separaram, o leão devorou os 2. Eis o sentido. Quando os habitantes de 2 cidades entram em acordo, nenhum inimigo poderá com elas, mas caso se separem, ambas serão destruídas. Gente, nós vimos aqui o seguinte texto. E nós já até falamos aqui na nossa aula sobre o gênero que é esse texto. Que é um texto que contém personagens. Personagens são animais. Nós temos aqui leão e touros. E temos aqui uma história contada, uma sequência de fatos, fato após fatos. Então aqui é uma narrativa, né? É um texto narrativo. Mas que gênero é esse texto? Um texto que contém animais, olha aqui. Pela característica que nós observamos, temos aqui elementos importantes como tem um narrador que não aparece, que é o que conta a história. Temos personagens, temos sequência de fatos, ou seja, uma ordem cronológica das ações. Isso que caracteriza o texto narrativo. Mas qual é o gênero? É um tipo de texto, ele é um texto curto, cujos elementos, os personagens, são animais humanizados, chamado fábula. Tá aqui, ó. Fonte, fábulas árabes. E aqui tem falando sobre o período pré-islâmico, do século XVII, enfim. Considerando a fábula acima, assinale a alternativa que não, preste atenção, muito cuidado, não vão apenas na intenção de quando começar a ler. Entendi, já vou logo nas alternativas e às vezes você marca uma resposta que muitas vezes pode ter uma casca de banana que vai te levar a uma resposta errada. Então, gente, quando vocês estiverem respondendo a uma questão de concurso, se apegue a todos os detalhes. Leia o texto, leia as informações a respeito desse texto, a fonte. Leia com o máximo de atenção possível o enunciado da questão, porque é nela que se pede o que queremos ter como resposta. Então aqui nós temos uma alternativa que não apresenta característica desse gênero textual. Ou seja, qual das alternativas nós vamos ter algo que não apresenta características do gênero textual? Qual é o gênero que eu estou falando? Fábula, que pertence ao tipo de texto, narração. A. É um texto informativo que faz uma descrição realística dos personagens. A fábula tem esse propósito. B. É um texto breve, escrito em prosa, em que se narra uma história fictícia. C. É um gênero literário que apresenta um caráter moral envolvendo ensinamento. D. Os personagens são animais que apresentam características humanas. Então, assim, é outra questão até de certa forma fácil. Vamos aqui na alternativa C. É um gênero literário que apresenta um caráter moral? Sim. É o que caracteriza a fábula, é o caráter moral. Está aqui, olha, nessa partezinha aqui, onde está o sentido. Eis o sentido. Quando os habitantes de 2 cidades entram em acordo, nenhum inimigo poderá contra elas, mas caso se separem, ambas serão destruídas. É uma característica de uma fábula. É um texto breve, escrito em prosa, em que narra a história fictícia? Sim, é um texto breve, curto. Então, correto. Também. Os personagens são animais que apresentam características humanas? É outra característica de uma fábula. Sim. Essas 3 alternativas. Portanto, a alternativa A. Veja só. A alternativa A. É um texto informativo que faz uma descrição realística dos personagens. O objetivo, primeiramente, é um texto narrativo. Se é um texto narrativo, ele não pode ser descritivo, né?
Então já começa por aqui. Também não é um texto informativo. Portanto, a alternativa que não apresenta característica de uma fábula é a alternativa A. Gabarito, alternativa A. Ok? E vamos agora à última questão. Observe o seguinte fragmento de um texto narrativo. Assim que entrou na loja, o turista passou a observar o homem que vagava entre os corredores com uma sacola aberta a tiracolo. Quando viu, ele retirou um objeto da prateleira e enfiou-o na bolsa. Decidiu denunciá-lo por roubo. Então aqui nós estamos vendo um texto narrativo que conta... O narrador está contando que um turista ele passou a observar. E então a gente vê aqui a presença de verbos no pretérito perfeito. Olha, passou... Predominância, viu? A predominância desses verbos. Passou, viu, enfiou, decidiu. São verbos que estão no pretérito perfeito. Então, assim, é uma das características da narrativa. E também a presença desse verbo indica a sequência de tempo. Ou seja, a cronologia do tempo. Então, vamos aqui. Assinale a opção que mostra uma marca adequada a esse gênero textual. Vamos lá. Quanto ao conteúdo do texto, ocorre atenção do observador por seres, objetos e cenas. Nesse tipo de texto é quando ele começa a descrever. Não tem. Porque essa atenção do observador ele está no texto descritivo. Aqui nós temos um narrador e não um observador, tá? Quanto ao tempo, ocorre apreensão em momento único? Gente, se eu acabei de falar que os verbos ele indica uma sequência cronológica, a cronologia do tempo. Ou seja, o tempo corre, o tempo decorre. Então não é um texto em um único momento único. Portanto, também não é. Aqui pertence a quando há um texto em momento único, geralmente está no texto descritivo. Quanto ao objetivo, sua finalidade está em identificar, localizar e qualificar os fatos narrados? Vamos ver. Também não. Porque o objetivo da sua finalidade está em identificar e localizar? Não, está em contar fatos e não qualificar. Quanto às classes de palavras predominantes, aqui a gente já entra em gramática, é uma questão de gênero textual, tipologia textual, mas também nós temos que ter o pré-requisito de conhecimento gramatical. Quanto às classes de palavras predominantes, há preferências por verbos e conjunções temporais? Gente, até destaquei aqui, ó. Passou o verbo, viu, retirou, enfiou, decidiu. Olha a predominância de verbos. Conjunções temporais, nós temos aqui o assim, que indica tempo, quando, temos sim. Então, esta é a alternativa correta. Alternativa D. Vamos só falar sobre a E. Quanto ao emprego de tempos verbais, ocorre a preferência pelo presente ou pretérito imperfeito? Não. Temos a predominância do pretérito perfeito. Por isso que é necessário também compreender o pré-requisito aqui, saber o tempo verbal. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Gente, estamos aqui finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero poder ter contribuído com vocês. Eu gostaria que vocês fossem agora lá no grupo, quando a gente terminasse aqui, desse o feedback da aula. Eu vou abrir o grupo para falas, alguma pergunta. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou lançar algumas questões lá dentro do grupo relativa à aula de hoje, ok? Eu espero poder ter contribuído. Então, eu fico aqui à disposição. Se vocês quiserem falar comigo, fiquem à vontade. Portanto, uma boa noite a vocês, um bom final de semana e até a próxima. Vamos tentar fazer uma aula
vamos marcar, na verdade, a próxima aula para terça-feira, que é a terceira aula sobre gêneros, aliás, interpretação de texto. Aí depois a gente prepara uma aula sobre dados educacionais. Ok? Então é isso. Boa noite para vocês. Até a próxima.